Bem-vindos a mais uma reunião da SONAF São Paulo. Hoje temos com a gente a Marina Tolão. Ela é sócia especialista da SONAF, pós-graduada em fisioterapia do esporte pelo CET Unifesp, fisioterapeuta da Kinex Fisioterapia na Vila Madalena, São Paulo, da equipe de MMA Pro Capital da Luta, Lucas Mineiro, Cut Human, 21, Seleção Brasileira de Judô nas categorias de base da CBJ em 2021 também. Marina, seja bem-vinda aqui. É um prazer tê-la conosco hoje. Fica à vontade, a casa é sua aí. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo no meio da semana, né, numa terça-feira. E vou começar compartilhando a tela com vocês. E aí, vocês só me dão um ok se vocês estão vendo. Tudo certo? Tudo certo. Tá bom. Então, gente, o assunto que eu vou... Ops, não tá indo. O assunto que eu vou abordar hoje com vocês é sobre a fisioterapia nos esportes de combate, especialmente o MMA, que são as artes marciais mistas. Todas as imagens e vídeos e fotos que tem nessa aula, nessa palestra, todas foram autorizadas pelos atletas que eu trabalho. E se vocês tiverem alguma dúvida, vou anotando aí para a gente conversar no final, tá bom? Então, aqui eu preparei uma timeline em cima, né, que está do roxo até o verde, para vocês acompanharem, para se vocês ficarem um pouco cansados, vocês vão saber que pé que está a palestra. Vai ter um círculo vermelho em cada bolinha quando eu estiver falando de um tópico, tá bom? Então, fica mais fácil para vocês. E aí, a academia que eu trabalho se chama Capital da Luta, ela é aqui em São Paulo, capital, na região de Pinheiros. E o head coach dessa academia é o Lucas Mineiro, que ele é um atleta de MMA profissional, ele é head coach. Barulhos. Ele é head coach da equipe, né? Ele que lidera os atletas dele, e ele também é um dos sócios da academia. Então, ele tá melhor que o Julius, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, ele tem 3 empregos. Então, para a gente começar, eu vou começar falando um pouquinho da história do MMA. Então, o MMA é uma das modalidades de luta mais completa e complexa do mundo, porque o lutador que pratica esse esporte, para ele chegar onde tem esses 2 atletas aqui do canto esquerdo com a luvinha do UFC lutando, eles têm que integrar essas 4 modalidades pelo menos. Então, saber interagir, integrar essas 4 modalidades no mínimo, porque tem alguns atletas que desenvolvem algumas outras diferentes, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, é muito complexo, é muito difícil e exige muito fisicamente desse atleta. É um esporte totalmente diferente de todas as modalidades que a gente, como físio, conhece, como basquete, futebol, handebol, vôlei, né? Então, é bem complexo e é bem legal ao mesmo tempo, vocês vão ver. Por conta dessa complexidade, é que eu vou destrinchar a modalidade para vocês verem como que funciona, como que é um atleta dessa modalidade, para aí sim a gente falar um pouquinho de como que é a atuação do fisioterapeuta esportivo. Então, o MMA é uma modalidade da década de 90, começou lá com a luta livre, depois veio para o Pride, depois eles fizeram o UFC com algumas regras, mas no começo, ó, é do jeito que estão esses 2 atletas aqui embaixo, um lutando de kimono, o outro lutando sem luva, não tinha nem bandagem na mão para protegê-los. Então, o esporte veio evoluindo ao longo do tempo e o evento também. Hoje o UFC é o maior evento do mundo, do MMA, mas também temos outros, tanto nacionais quanto internacionais. E o MMA feminino, ele é muito recente, nós estamos em 2022, o MMA feminino começou no UFC em 2012, então são 10 anos só da modalidade feminina no UFC, mas antes disso já tivemos algumas lutas, certo? Então, as 4 modalidades que integram o MMA são o boxe, o Muay Thai, o wrestling e o jiu-jitsu brasileiro. Essas 4 é a base. Tem gente que tem o diferencial do judô,
capoeira, karatê, kickboxing. Então, são outras vertentes que tem que fazem o atleta ter o diferencial individual deles. Mas a base são essas 4, que é o que eu vou falar mais hoje. Então, falando agora, começando a falar da modalidade, no MMA, o importante, que é o que os atletas mais sofrem, é para bater o peso. Então, as categorias de peso, elas são bem delimitadas. Vocês podem observar que tem as categorias masculinas e femininas. Na feminina, só tem 4 categorias, 5'2", 5'7", 61 e 65. E na masculina, nós temos o dobro, quase o dobro, né? Nós temos 9. Então, isso já dá uma diferença. Ah, Marina, por quê? Não sei, né? Mais difícil você encontrar meninas num peso maior, né? Mais difícil você encontrar meninas num peso de 5'2". Então, é um pouquinho para dividir também por tamanho de altura, envergadura, por isso que tem essas diferenças na categoria de peso. E o primeiro compromisso do atleta de MMA é bater o peso, né? Quando o atleta não bate o peso, ele tem uma punição no evento. Geralmente, essa punição, eles perdem uma porcentagem de valor da bolsa que eles recebem, né? Uma coisa importante é, o atleta de MMA, ele não recebe um salário fixo por mês, quando ele é contratado por um evento grande, por exemplo, o UFC. Ele só recebe a bolsa quando ele luta. Então, se o atleta lutou uma vez no ano, se o atleta lutou 3 vezes no ano, a bolsa ele só ganha quando ele luta, né? Independente dele ganhar ou perder, né? Ele pisou dentro do octógono, finalizou a luta, ele ganha a bolsa dele. Então, isso é uma das vertentes que o MMA dificulta, porque muitos dos atletas, eles trabalham com outras coisas além de treinar, além de lutar. Então, às vezes, dão aula de personal fight, tem alguns que são graduados em educação física, trabalham com educação física, tem outros que trabalham de garçom, de frentista, tem outras profissões associadas à modalidade, porque realmente é muito difícil de viver de luta no Brasil, né? A gente sabe que o esporte no Brasil tem muita dificuldade, né? A gente sabe que o futebol tem um pouco mais de visibilidade que os outros, então a luta é uma modalidade bem carente. E acho que esse é um dos motivos que eu gosto muito de trabalhar com eles, né? Levar uma fisioterapia de qualidade para eles é uma das coisas que me motiva e que dá muito prazer. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é diferenciar o MMA do UFC. Todo mundo acha que é a mesma coisa, e não é. O UFC é um evento esportivo que promove o esporte MMA. O MMA, como eu disse, são as Mixed Martial Arts, são as artes marciais mistas. Então, a integração dessas modalidades de lutas em um evento só, em uma luta só, né? Então, dentro de uma luta que duram 3 rounds de 5 minutos, quando tiver uma luta em pé, ele vai usar o boxe, o muay thai, o kickboxing. Quando tiver uma luta no chão, ele vai usar wrestling, que é a luta greco-romana, o jiu-jitsu. Então, a integração dessas modalidades formam o esporte MMA. O UFC é o evento que promove a modalidade esportiva, beleza? Isso é uma coisa que todo mundo acha que é igual e não é. Tanto é que o UFC é o maior evento, mas lá fora nós temos o LFA, o Bellator, o Invicta. Então, tem várias modalidades, tem vários eventos que promovem também. Aqui no Brasil, a gente tem o Thunder, o Jungle Fight, o SFT. Então, são vários eventos menores que esse atleta tem que fazer para fazer um cartel, que é a quantidade de lutas que ele tem, de vitórias e derrotas, para ele conseguir encontrar algum olheiro que veja que ele tem um talento, que veja que ele tem um cartel adequado para conseguir fazer uma peneira, entre muitas aspas, porque não é uma peneira, né? Ele tem a oportunidade de fazer uma luta no evento. Se ele performou bem no evento, se ele finalizou bonito no evento, se ele deu um nocaute bonito, ele recebe a oportunidade de assinar um contrato. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona no MMA. E aí eu vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre a rotina de treino desses atletas. Todas essas fotos e todos os vídeos que eu vou mostrar agora são da Capital da Luta, são dos atletas da Capital da Luta. Então, mais ou menos, na Capital da Luta, os atletas têm que buscar individualmente trabalhar as modalidades avulsas, né? Então, por exemplo, um treino específico de boxe, pode ser uma aula particular, né? Uma aula técnica com um professor específico, pode ser uma aula recreativa que a academia permite que eles participem. A aula de wrestling tem que ser com um professor de wrestling especializado, que saiba da modalidade, que compita para ajudar esse atleta. O Muay Thai também pode ser um treino de manopla, como tem na foto aqui, a primeira que o atleta está dando uma joelhada, ou pode ser também na aula recreativa.
o submission, que é o jiu-jitsu sem kimono, que é diferente do jiu-jitsu com kimono, né? O jiu-jitsu com kimono, eles têm que fazer pegada, eles têm que fazer algumas técnicas específicas. No submission, não. Eles estão com uma rash guard, que é uma blusa mais justinha, e de shorts. Então, não tem pegada na calça, não tem pegada na lapela, muda um pouquinho a dinâmica do esporte. E também eles suam muito, escorrega demais. Então, tem outras variações que essa diferença, né, do com pano e sem pano interfere, né? E também a preparação física, né? Fortalecimento muscular, né? Condicionamento físico, tudo isso eles têm que fazer à parte. Então, uma parte, né, a maioria desses atletas, eles praticam de 2 a 3 treinos por dia, de segunda a sábado. Então, é uma demanda muito grande. Eles treinam demais e descansam de menos. E muitos deles, ainda com essa demanda de 3 treinos, eles fazem esse trabalho à parte, como eu falei, ou dar aula de personal fight, ou trabalhar em outra coisa, né, como garçom e etc. Certo? Então, ainda tirando esses treinos de modalidade avulsa, eles têm que fazer o treino de sparring, que o sparring é o mais próximo que eles chegam da luta. Eles aplicam no sparring tudo que eles treinaram nas aulas avulsas. Então, o sparring, eles fazem 3 vezes na semana, sendo que uma vez é só a luta em pé, então boxe e muay thai. Uma vez é só a luta agarrada, que é o grappling, que é a mistura do wrestling com o jiu-jitsu, né, com o submission, que é o jiu-jitsu sem kimono. E a terceira vez na semana é o sparring de MMA, que engloba as 2 modalidades, luta de pé, no chão e luta na grade, porque o MMA acontece dentro de um octógono, né, que tem uma grade em volta. Então, eles têm que treinar tanto a luta em pé, quanto a luta no solo, quanto o jogo na grade, que faz muita diferença. Certo? A partir de agora, eu vou explicar para vocês como é que funciona um camp de luta. Esses 4 vídeos próximos que eu vou passar são da preparação que o Lucas fez para a luta na Bielorrússia, que inclusive eu acompanhei também, fiz a preparação dele para a luta e acompanhei ele na semana da luta. Então, eu vou mostrar para vocês e eu vou explicar um pouquinho o que acontece em cada vídeo. Eu vou até diminuir um pouquinho o som para não ficar muito barulhento, mas eu vou pedir para vocês ligarem o som para vocês ouvirem o barulho do golpe, como que é, o cansaço deles, que é muito legal. Aí deu 5, você põe a luva, daí o preparador, o Danilo sobe fazendo 5 direto com você. Só que os 2 dá 10 tiros, sempre. Esse momento, eles já tinham feito um sparring no sábado. Eles já tinham feito um sparring no sábado de MMA, e aí eles foram fazer uma parte física e técnica na rua. Então, eles estavam dando tiros na rua, chegava lá em cima, fazia técnica na manopla, que é essa almofadinha que o professor segura. Tá legal, mas vamos fazer aqui isso que a gente fazia sempre, nem empurrar entre as outras. E aí, ó, isso daí é uma esgrima, que é uma técnica do wrestling, que eles usam muito quando fazem luta de chão. Entrada de queda, que é muito comum também. Então, só replicando a técnica que eles já fazem nos treinos separados deles no dia a dia. Isso é um sprawl, que é uma técnica de defesa de queda que eles usam na luta. E aí é uma sombrinha, que eles fazem os movimentos da luta no ar, sem bater em ninguém. Gente, o treino de sparring dura mais ou menos de 1 e meia, tá? Então, depois desse treino de 1 hora, eles estavam fazendo esse daí, que vocês estão vendo. E aí, depois, fez uma regeneração com gelo, né? Uma crioimersão, que quem é físico aqui já conhece. Muita concentração, porque é um momento dolorido, difícil, mas eles só pensam no pós, né? E aí, eu atuando um pouquinho depois. Nossa altura muscular. Atleta de luta sente dor. Atleta de luta sofre. Atleta de luta xinga a gente também. Não é porque é lutador que é bravo o tempo todo, não. Aí, próximo agora. Nesse próximo vídeo, aí já mostra um treino específico de boxe, nesse primeiro momento. Técnica de boxe, repete, 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 repete.
nesses treinos específicos, quando eles estão com a luta marcada, eles trabalham muito a estratégia da luta em cima do adversário. Eles estudam o adversário, assistem às lutas dos adversários, para eles aplicarem a estratégia da luta em cima disso. Eu, como físio, eu gosto muito de assistir a luta dos adversários também, para eu ver qual que é o ponto forte do adversário, para eu ver qual que vai ser o aumento de demanda que o atleta vai ter no treino, para eu saber qual que vai ser, mais ou menos, a sobrecarga muscular de dor e cansaço que ele vai ter. Então, isso me ajuda também a reabilitar eles, a fazer essa manutenção das dores durante o camp de luta. Aí é o submission, que eu falei, que é o jiu-jitsu sem kimono. Não aceita, mano. Não aceita. Não aceita. Se você aceitar, você vai aceitar. Olha como eles usam a parede. O jogo de parede é muito forte no MMA. Vai! Vamos, 15 segundos. Bora. Um tá tentando quedar, o outro tá tentando defender a queda. E o Lucas, que é esse atleta, como eu falei, ele é o head coach. Então, além dele treinar, ele tá orientando os atletas dele durante o próprio treino dele. Aí mistura algumas coisas, né? Esquiva. Aí a preparação física, que ele faz também. Então, assim, foram 3 treinos em um dia. Vocês estão vendo a intensidade dos treinos, como é forte? Então, isso são coisas que a gente tem que estar atento para ajudar esse atleta a performar da melhor forma possível. Além do fortalecimento de membro superior, membro inferior que eles fazem, no final desse vídeo, mostra ele fazendo uma prancha só com a cabeça apoiada. E é o fortalecimento de pescoço, que é super importante também, não para prevenir a concussão, porque o fortalecimento de pescoço não previne, mas para minimizar um pouco o trauma. Gestos de força no treino específico de luta. Condicionamento físico no gesto de luta. Pliometria, explosão muscular. Corrida é muito importante para os atletas de MMA, para eles terem gás durante a luta, para não cansarem tão rápido. Olha essa prancha aí, ó, só na isometria do pescoço. Super importante. E aí, no fim do dia, o Lucas, que ainda dá aula recreativa, né, aula coletiva de Muay Thai, ele dá aula depois de fazer 3 treinos no dia. Então, o Lucas está representando o que os atletas fazem, tá? Porque muitos atletas fazem isso. E ele faz, ele demonstra, ele passa a técnica. E essa aula dele é a última aula do dia. Então, na época que esse vídeo foi gravado, era das 9 às 10h30. Então, é muito tarde. E ele já tinha feito 3 treinos. Vai derrubar o Jota ou o Jack direto. Então, Marcos, direto cruza ou chuta cruza? E aí, agora, nesse vídeo aqui, já vai mostrar um pouquinho de como que é o sparring. No aquecimento do sparring, eles fazem um pouquinho de técnica na mão, e aí depois eles fazem o que eles fazem na luta mesmo, a simulação do que eles fazem na luta. Você viu que no começo o técnico dele tá passando vaselina no rosto, justamente para evitar que abra algum corte que gere algum sangramento, que o golpe escorregue em meio à luta, né, durante o contato que eles estiverem tendo, e até o suor, que eles suam muito, né, junto com a vaselina, acaba escorregando o golpe para não abrir o rosto. Então, isso daí é o sparring, ó. Empurrar o cara na grade, fecha, soca em cima, movimenta, tira a cabeça. Isso é o que eles fazem na luta. Aí no sparring eles fazem 80%, na luta é 200%. Sangue nos olhos, sempre. Muitas meninas também na equipe, que é importante. A MMA feminina está em evidência. Meninas casca grossa, viu? Eu não tenho coragem de fazer sparring com elas, não.
todo atleta vem de uma base de modalidade de luta, né? Então, o Lucas veio do Muay Thai, hoje ele é faixa preta de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu. Então, o atleta começa em uma e depois ele vai implementando as outras modalidades. E aí já foi depois do sparring, no final, começando o corte de peso, ele usa essa capa, que é uma capa para desidratar, tipo capa de moto, de chuva, sabe? Ele coloca uma camiseta, coloca a capa, e aí ele vai suando dentro dessa capa, para depois, quando ele tirar a capa, ele suar bastante, e aí ajudar a cortar o peso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aí você vê, ninguém tá com a capa, só o Lucas, porque ele tá no tempo de luta. E é muito cansativo, é muito exaustivo. Eu ainda quero testar, fazer um treino de manopla com capa, para ver como que é no corpo. Eu gosto de testar essas coisas. E assim, exaustão. Ele já tinha feito um treino de sparring e isso foi ao final do treino. Eu lembro desse dia porque eu estava lá assistindo. Isso é uma coisa que eu faço muito também. Para eu entender cada vez mais o esporte, eu gosto de assistir o treino, acompanhar. O que ele está fazendo, se ele está compensando, se ele está cansado, se ele está com dificuldade de fazer algum movimento. Isso é muito importante para nós, físicos, sabermos atuar com mais precisão, né? Com mais exatidão. Esse momento que ele levanta o braço é para escorrer o suor durante o braço, que ele fica muito concentrado no punho da luva. E aí, esse último vídeo aqui daquele treino que eu mostrei. E aí o Lucas faz uma série de sequências técnicas. Então, aí na manopla ele está fazendo uma sequência de mão, com chute. Então, esse é o Muay Thai. Isso é a técnica individual. Faz por um tempo essa sequência. Aí ele vai trocar agora. Lembra que eu falei de englobar todas as modalidades? Isso daí é uma defesa de queda. O cara faz a entrada de queda, ele faz um sprawl para defender, que é jogar as pernas para trás e abaixar o quadril. Agora, a técnica só de chute, pancada, forte, variando os chutes nos possíveis lugares que ele vai chutar na luta. Chute na costela, por dentro da coxa, na panturrilha, que tira a base do adversário. E pancada, ó. Esgrima, que é super importante na luta agarrada. No jogo da grade, a esgrima é muito importante, eles usam muito. E ele foi fazendo essa sequência, ele repetiu 3 vezes, era 1 minuto cada técnica, exaustivamente fazendo. Aí a entrada de queda com a queda. Ó, tem que levantar o adversário e jogar no colchão, né? Tudo no colchão para não se machucar. E aí ele vai repetindo essas técnicas incansavelmente. Incansavelmente o caramba, né? Porque ele cansou pro caramba. Mas finge que tá tudo bem. E repete a técnica de Muay Thai de novo. 3 mãos e um chute. 3 mãos e um chute. Direto, cruza, chuta. Direto, cruza, direto, chuta. Olha o tanto de suor que tem no tatame azul ali. E aí, sombrinha. Sombrinha. Aquela de verde ali no canto sou eu assistindo o treino. E aí, ó, quando acaba, o importante a equipe, né, em dar motivação, porque é muito cansativo, é muito exaustivo. Lembrando que nesse período final de corte de peso, o atleta já está com a dieta mais restrita, né? Às vezes ele não consegue descansar tão bem, porque está muito cansado, né? Não consegue dormir bem, ter uma boa qualidade de sono. Então, cada dia é matar, acho que uns 5 leões por dia, não é nenhum. Então, é muito complexo isso, né? Então, esse apoio da equipe é super importante para você não desistir, para você continuar. Você sabe que isso é por um período até você bater o peso, depois você vai poder comer, vai poder, né, descansar bem, vai poder ficar tranquilo, porque aí é só diversão, que é o dia da luta. E aí, ó, toda a equipe ajudando, motivando, porque eles sabem, todo mundo que aí é lutador profissional, eles sabem o sofrimento que é passar por isso. Depois que ele terminou o treino de sparring, então fez sparring, fez aquela parte técnica, ele ainda termina de correr um pouquinho na esteira, fazer um trotinho para terminar de suar. Olha quando ele abre a manga, o tanto de suor que pinga. Parece uma cachoeira.
E é muito exaustivo, muito cansativo. E aí, depois desse dia, o Lucas não fez o gelo, a gente foi fazer a fisio direto. Prestem atenção nessa parte, porque eu prestei essa atenção depois que eu assisti umas 10 vezes esse vídeo. Quando eu começo a atender ele, isso foi um sábado, quando eu começo a atender ele no sábado à tarde, tá de manhã, olha como a luz tá boa. E quando o vídeo termina, tá de noite. Ó, aí a luz já ficou diferente. E eu falei assim, Lucas, tá com dor aonde? Tá cansado aonde? E eu identifiquei isso quando eu assisti seu treino. E aí a gente vai trabalhando em cima da queixa dele, mais com o que eu assisti. E sempre adaptando, né? Isso daí é uma faixa de jiu-jitsu, a faixa marrom do Lucas. E eu não tenho faixa de mulligan, eu faço mobilização com a faixa de jiu-jitsu. Manipulações, que quem é físico aqui sabe que são muito úteis. E é um pouquinho dessa forma que acontece o camp de luta. Agora eu vou falar da parte que eu mais gosto, que é o corte de peso. Então, esse daqui é o corpo do Lucas normal. Ele tem 1,83 m de altura, ele pesa em média 80, 81 quilos, e esse é o corpo dele normal, assim, comendo normal, né, sem fazer uma dieta restrita, e treinando tranquilamente, né, entre aspas. E aí eu vou mostrar um pouquinho como que acontece o corte de peso. Então, essa daqui é a roupa que eles usam na semana da luta. Então, na Fight Week, que a gente chama, eles usam uma capa, que como eu falei, tipo capa de moto, de chuva, eles colocam a calça, colocam a capa por baixo e colocam uma camiseta ou uma blusa de moletom por cima. Percebam aqui na foto da direita que tem suor na blusa que está por cima, para vocês terem noção do tanto que eles suam. Aqui na calça dá para ver a quantidade de suor aqui na coxa. E aqui no tatame também, ó, dá para ver o suor em volta. Então, essa é a roupa que eles usam para fazer os treinos durante o corte de peso na semana da luta. Em média, eles fazem 2 treinos por dia, né? Fazem o treino, depois eles fazem uma corrida na esteira, depois eles fazem a sauna. A sauna eles fazem por etapas, então eles fazem a sauna com essa roupa completa, depois faz a sauna só com a parte de baixo, né? Tira a parte de cima, depois faz a sauna só de cueca, e aí depois... Geralmente eles fazem, depende do atleta, né? Geralmente 5, 6, até 10 baterias de 8 minutos na sauna, 10 minutos descansando fora, enfim, cada atleta tem o seu jeito de fazer. E aí eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, esse daqui foi na luta da Bielorrússia. Quando a gente chegou na Bielorrússia, o Lucas estava com 7,8 e 100. O Lucas é um atleta muito forte. Ele tem pouquíssima gordura no corpo. Eu acho que ele tinha, na época, 3,8%, 4% de gordura. Então, ele não tinha muito o que perder. Então, o Lucas reduziu na dieta o que dava. Então, de 80 quilos, ele desceu para 7,8. E dos 7,8 para os 70 quilos, que é a categoria de peso que o Lucas luta, ele tinha que desidratar 8 quilos. Gente, uma coisa importante para trabalhar com os esportes de luta. Não vamos julgar a modalidade. Ai, mas isso é loucura, que não sei o quê. Pode ser que seja, mas assim, o Lucas é atleta há 10 anos, ele faz isso há 10 anos. Alguma coisa que eu falar nesse momento vai mudar a opinião dele? Não. Então, o que eu faço? Eu tento ajudar da melhor forma possível, vide essas condições que ele tem que passar. Você trabalhar com um atleta de luta, de alto rendimento, eu sempre falo que é você trocar o pneu do carro com ele andando, porque o atleta não para. O atleta não para. E você tem que estar apta a conseguir trocar esse pneu para o carro continuar rodando. É mais ou menos essa ideia. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho. Aqui ele está fazendo a técnica de esgrima, que eu já mostrei para vocês. Ó, ele com a capa completa, esse é o professor dele, o Eric Tererê. Aí ele fez a esgrima, ele faz entrada de queda sombrinha, né, sem entrar no professor, só fazer um movimento no chão, faz um sprawl, que é defesa de queda, outra entrada de queda, tudo com a capa, para suar, 10 rounds de 3 minutos. Aí ele faz a entrada no professor. Aqui ele fazendo a manopla. Só de mão, e aqui ele fazendo mão e chute, Muay Thai. Ó, tanta técnica e ele puxa para o atleta. Presta atenção no barulho, na força do chute. Ele estava desidratando.
e com essa força, com essa pancada ainda no golpe. Isso é muito importante. É aí que a gente vê que o nosso trabalho é efetivo, né? Do atleta conseguir manter esse rendimento, mesmo vide as condições de desidratação e de corte de peso em relação à alimentação. Aqui, o Lucas foi pesar de novo. Então, lembra que estava com 7, 8 e 100. Ele foi pesar de novo. E a gente registra tudo. Nós já estava com 7,6 e 900, 950. E aí, corre na esteira depois da manobra. Corre na esteira, ó. Capa completa, blusa de moletom por cima da capa. Ele vai abrir o punho agora. Ó, tudo isso na esteira é suor. É o suor dele. A esteira estava limpinha quando a gente chegou. Olha a quantidade de suor que cai da manga. E continua correndo. 20 minutos na esteira para depois fazer a sauna. E aqui o vidinho da sauna. O primeiro vídeo ele faz com a capa inteira. Primeira sauna ele faz com a capa inteira. Aí ele sai, a gente vai lá na espreguiçadeira, perto da piscina, ele tira a parte de cima da capa, e aí a segunda bateria ele faz só com a calça. Depois a terceira bateria ele faz sem a calça, e aí termina as baterias só de cueca. E isso daqui é uma foto dele na sauna. Aí, teve uma vez, quando a gente estava em Londres, que ele falou assim, nossa, Mari, tô com uma dor nas costas. E eu, gente, por quê? Eu não podia entrar, porque a sauna era dentro do banheiro masculino. E aí eu não entendia. Aí o médico que estava acompanhando junto com ele mandou umas fotos no nosso grupo, que tinha no WhatsApp. E ele mostrou umas fotos do Lucas na sauna. E ele estava nessa posição. Eu falei, já entendi porque ele tá com dor nas costas, né? Porque ele fica uns 10 minutos da sauna assim, fazendo a sauna, nessa posição. Então, tem essas variáveis que a gente às vezes não vê, mas que acontece, né? Para a gente saber lidar com essas dores durante o camp da luta, durante a semana do corte de peso, né? A Fight Week. Vai. E aqui, né? Então, aqui foi a nossa equipe da Bielorrússia, sempre todo mundo junto ajudando. Isso daqui é o Lucas, depois que ele correu, olha a quantidade de suor que tem na esteira, tirando a quantidade de suor que estava dentro da roupa, que ele não tinha tirado ainda, e aqui ele pesando de novo. Aqui, ó, lembra que estava com 7,600, agora está com 7,500 e o peso vai baixando. E aí, quando a gente foi fazer, depois desse 7,5 e 600, a gente começou a fazer o trabalho no quarto, né? Então, o Lucas, 24 horas, né? Algumas horas antes da luta, antes da pesagem, ele para de beber água, ele corta a água 100%, e aí a gente começa a fazer esse monitoramento. Então, na sauna, o Lucas chegou até 7,1 e 150. Então, daquele 7,5, ele chegou até 7,1 na sauna. Depois, esse 1,1 kg a gente começou a tirar no quarto. E aí, eu comecei a fazer estimulação de bexiga, drenagem dos linfonodos inguinais, tudo para conseguir tirar o resto de líquido que tinha no corpo, né? Que vocês vão ver a foto dele desidratado. E aí, ele chegou a bater o peso 6 horas antes da pesagem oficial. Ele bateu o peso 3 horas da manhã, a pesagem era às 9 da manhã. Ele bateu 70 e 600. Isso daqui é a foto do Lucas desidratado. Lembram da primeira foto que eu mostrei dele com 80 quilos? Esse é o peso do Lucas com 70 quilos e 600. Em cima do ombro esquerdo dele, tô eu ali tirando a foto. Isso era a gente de madrugada no hotel, descendo para pesar e subir. Tá faltando quanto? 500 gramas. Vamos lá, drena. Fez 2 xixis. Ele faz o xixi na garrafinha de água para a gente ver o quanto que foi. A gente pesa na balança que ele tem no quarto para ver mais ou menos, porque eles falam que 1 litro é 1 quilo. Então, a gente vai fazendo esse monitoramento de acordo com a quantidade de xixi que ele vai fazendo e o quanto que a gente vai pesando. Então, acho que foi uns 300 gramas. Vamos descer para pesar. Aí a gente descia. Ficou 7,1 e 100, né? Tirou 500 gramas. Então, sobe, volta, drena. Aí, fez o quê? 3 xixis. Vamos descer de novo. Ficou 7,1 e 900. Falta 300 gramas. Vamos de novo. E a gente fez isso a madrugada inteira, que foi muito legal. E aqui é a pesagem oficial, né? Aqui é o vidinho dele.
Ele vai lá, tira os shorts, pesa só de cueca. A pesagem oficial é dentro do hotel, tá? E geralmente a pesagem ela é 18 horas antes da luta. E aí depois tem aquele marketing do evento, né? De fazer uma encarada fake, depois que o atleta já está reidratado, já está alimentado, né? Só para fazer aquela encarada, para fazer as entrevistas. E aí são outras coisas à parte que eu vou falar para vocês, que é essa parte aqui, os compromissos extras na Fight Week. Então, esse dia aqui lá na Bielorrússia era o dia que ele ia fazer um treino aberto. Então, no treino aberto, ele era a luta principal. Então, era o último. A gente tem que chegar cedo para esperar ser a vez dele, que era o último. Então, ele tem que sair, né, arrumado, tem que sair com uma boa pose para fazer entrevista, né? Aqui foi a nossa equipe. E aí ele desce, o Lucas tem muito patrocínio, então tem que sair com os patrocínios, tem que mostrar, tem que divulgar, tem que fazer post na semana da luta, ai, água boa, minha água aqui do treino. Então, assim, além dele ter que sofrer para bater o peso, cortar água e cortar comida, ele ainda tem que fazer story, tem que fazer divulgação dos patrocínios dele, porque isso tudo está nos contratos, né? Porque dificilmente um atleta de MMA vive sem algum patrocínio, né? Então, quando ele vai para um evento aberto, um evento lá fora, ele tem que divulgar isso, né? Que é por isso que ele está sendo patrocinado. Então, algumas coisas que eles têm que fazer na semana da luta, durante esse corte de peso, é o Media Day, que ele tem que fazer entrevista, tem que assinar pôster, é o treino aberto, que é essas duas fotos aqui. O Lucas ainda sorteou uma luva para algum dos fãs que estavam lá, e ainda tem a encarada oficial, né, que é aquele atrito, aquela faísca que sai, que eles fazem o face to face, né, que a gente chama, e enfim, e aí é muito legal, é toda uma vibe, assim, muito eletrizante, assim, a gente fica junto, fica até meio zureta, mas é tudo muito legal, mas é desgastante para o atleta, né, ele fica cansado, ele faz essa pose de que tá tudo bem, mas ele fica cansado e é muito desgastante emocionalmente, fisicamente, porque no treino aberto, por exemplo, ele tem que mostrar que ele tá ótimo, entendeu? Que tá tudo tranquilo, e que nesse treino aberto ele ainda não tinha feito o corte de peso oficial, né? Então ele estava no processo. E é difícil, né? Você passando fome. Eu fico mal-humorada quando eu tô com fome. Quem me conhece aqui sabe. Então é difícil, né? Passar por tudo isso e ainda ter que fazer essa média com os fãs, né? Que é importante. E com o evento também. E aí, na maior parte das vezes, os atletas passam por tudo isso e realmente aqui a encarada que eu falei para vocês, olha a tensão dessa encarada, olha uma seta do Lucas aqui no rosto dele, do lado direito, do lado direito, de tensão, né? Olha o sangue no olho dele para encarar esse atleta. E aí, vem essa parte aqui. Então, eles passam por tudo isso, isso daqui foi a fase final, né, da encarada, isso daqui é uma foto do Lucas retido, quando a gente voltou para o Brasil. Percebam que o rosto dele está inchado, o abdômen não está mais marcado em relação, né? O peso dele está 86,850, uma super mega master blaster retenção de líquido. Isso daqui é a marca do meu dedo na perna dele, que ele ficou com um edema bem espesso ali na canela. Isso tem um objetivo, né? Então, eles passam por isso e atingem objetivos. Daqui foi uma foto do Lucas quando ele entrou no evento Brave e ele ganhou a luta, ele pediu o cinturão, fez esse gesto aqui, que é muito comum, e esse daqui é um vídeo do dia que o Lucas ganhou o cinturão em 2018. I don't think he's done quite enough to win a round at this point. There's only 15 seconds left. Essa luta durou, luta de cinturão, ao invés de ser 3 rounds de 5 minutos, são 5 rounds de 5 minutos. E aí o Lucas aplicou uma queda, ele ganhou o cinturão. Isso daqui foi algumas lutas que ele fez no UFC, que ele ganhou também. Nessa época do UFC, eu não estava com ele, tá? Na preparação do cinturão eu já estava. Tem a técnica superior, ele provou isso no primeiro round. Mas esses vídeos aqui é só para ilustrar como que é a luta mesmo. E já era! Caixão e vela preta, amigo! Vitória de Lucas Martins Mineiro! Mas, às vezes eles conseguem atingir os objetivos, mas nem sempre tudo sai como esperado, né? Então, essa daqui foi a Luana, que é uma das atletas da Capital da Luta. Ela levou essa leg lock de joelho, né? Essa leg lock de joelho. Foi uma lesão que quem assistiu
principalmente os filhos ficaram em choque, né? Eu assistindo de casa, essa luta foi em Abu Dhabi, na Ilha da Luta. Eu falei assim, meu Deus do céu. Falei, já foi LCA, LCP, falei, Jesus amado, e agora? E no fim, quando a gente fica com calma, né? E a gente para pensar como físio e não como torcedor, a gente reavalia, a gente conversa com o atleta, a Lu já falou comigo de lá, eu falei, Lu, quando você voltar a gente conversa, eu vou aí, fui lá na casa dela, vai ler ela, fiz alguns testes especiais, falei, Lu, eu acho que não machucou nada, mas vamos esperar fazer uma ressonância. Falei, espera uma semana para fazer a ressonância para sair a fase aguda, né? Inchaço, ainda mais por conta que foi em Abu Dhabi, né? O voo foi longo de volta para o Brasil, ficou mais inchado ainda, ela voltou imobilizada, enfim. E aí, no fim, eu fui orientando ela. Quando tinha passado uma semana, eu fiz alguns testes clínicos, achei que estava ok. Quando a gente fez a ressonância, não rompeu nada. Ela teve um estiramento na LCA e teve um edema ósseo na tíbia. E aí foi isso que a gente reabilitou. E aí, voltando, né, dessa lesão, em meio a essas adversidades, a Lu seguiu resiliente, focada e se superou, que aí ela ganhou a próxima luta que ela fez, né? Então, foi muito significativo isso, porque foi um choque, foi a primeira vez que ela levou uma finalização, que ela levou uma chave do jiu-jitsu dessa forma, foi muito traumático, né? O fato da Luana ter hiperextensão de joelho ajudou muito ela não lesionar mais grave esse joelho, mas em meio ao caos, a gente conseguiu passar por isso, e aí deu tudo certo. Na vida a gente tem que tirar uma coisa boa. Eu tirei, eu acho que realmente eu tenho que dar muito amor para os meus filhos. Ah, legal! Mãe, não, Caiola! Bom. Caiola! Eu estou feliz! Ih, peraí. Tá dando choque. Bom, e aí, em meio às adversidades, tem aqueles imprevistos, né? Então, essa daqui, acho que vocês lembram, da fratura do Anderson Silva, da tíbia, né? Que foi bem grave. E aí, 7 anos depois, o Chris Weidman, que na primeira foto do Anderson Silva, ele está lutando com o Chris Weidman. E 7 anos depois, o Chris Weidman fraturou igualzinho o Anderson Silva. Então, são adversidades que a gente não consegue prever, que acontece, que é da modalidade, né? E cabe a nós fazer o melhor. E também outras que acontecem, por exemplo, nessa preparação de luta que eu mostrei para vocês agora da Bielorrússia, o Lucas não lutou. Ele estava aquecendo, faltando 5 minutos para ele entrar, tocar a música e ele entrar, passar pela passarela dele. E o atleta dele, o adversário dele passou mal. E o Lucas... E, gente, tem como fechar esse barulho? Foi? E aí o adversário do Lucas passou mal, e ele passou por tudo aquilo que eu mostrei para vocês, e no fim das contas ele não lutou. Então, assim, são coisas que acontecem, e é muito frustrante para o atleta, porque ele passou por tudo aquilo que eu mostrei para vocês, e ele não lutou, ele não trabalhou, que de fato era o que ele mais gosta de fazer. E essa daqui, que também eu achei bem interessante, foram esses 2 atletas que estavam fazendo a encarada. Um deles ficou mais nervosinho e aí ele deu um empurrão. Presta bem atenção nesse atleta aqui, que o pescoço dele dá um chicote. E esse atleta teve uma concussão por conta desse chicote na cervical e a luta caiu. A luta não aconteceu, porque o corpo médico do UFC tirou ele devido a essa concussão. Prestem atenção. Olha o movimento que faz o pescoço aqui, ó. Eu vou colocar mais uma vez para vocês verem, ó. Viram? Então, assim, imagina você fazer todo um corte de peso, toda uma preparação de luta, e na encarada oficial, o adversário te empurra, você tem uma concussão e não luta. Frustrante, né? Mas faz parte. Aqui é um caso da Ariane Sorriso, que ela lutou, ganhou, essa foto aqui é pós-luta, com essa bela hérnia de disco aqui na lombar. Olha só que belezinha. Linda, né? Pois é. Ela fez um post depois da luta dela, que ela estava impossibilitada de treinar, ela não conseguiu fazer direito os treinos para fazer o corte de peso, ela estava com muita dor. Quando ela chegou lá, o UFC tem o UFCPI, que é um instituto de performance que eles têm em Las Vegas, ela foi atendida por eles e tudo mais. No fim, ela lutou, assim,
com a garra e com a coragem que ela tinha, e deu tudo certo, ela ganhou a luta. Depois que ela ganhou a luta, que ela foi fazer uma cirurgia para tirar essa hérnia. Então, assim, os atletas de luta, eles são muito resilientes, eles são muito fortes, e eles são muito, assim, eles não dão o braço a torcer de jeito nenhum. Então, tem que ser uma coisa muito grave, tipo, fratura do Anderson Silva para eles pararem, porque senão eles não param. E aí, para falar finalmente da fisioterapia esportiva, eu coloquei esse post desse Dr. Kick-Ass, que ele é uma página do Instagram que ele posta várias coisas sobre lesão de luta. Eu acho muito bacana. Vocês que gostarem de luta, sigam eles, que é bem bacana. E ele fala, se você é um atleta machucado, tentando retornar para o seu esporte específico, você deveria trabalhar com um fisioterapeuta que entende do esporte. E aí eu traduzi um pouquinho o que ele escreveu aqui nesse post. Então ele fala que um bom fisioterapeuta esportivo deve ser competente para trabalhar com uma variedade de atletas. Mas há uma diferença entre ser competente e ser a melhor escolha. Gente, isso que eu vou falar agora, assim, eu não sou a melhor fisioterapeuta do mundo, estou longe de ser, tenho muita coisa para aprender. Mas, se você pegar um fisioterapeuta que trabalha com as modalidades convencionais e você conversar comigo que eu estudo MMA, que eu treino, eu comecei a treinar boxe, muay thai, jiu-jitsu, eu assisto os treinos ao final de semana, eu assinei Canal Combate para assistir o UFC de final de semana, tudo isso para eu estudar a modalidade esportiva. Eu testo coisas no meu corpo, como eu falei que eu quero fazer um treino de manopla com a capa, para ver como que é a fadiga no corpo, né? Então, vai ter uma diferença do físico que trabalha com os esportes convencionais e para mim, que eu estudei a modalidade. Então, assim, eu não sou a melhor fisioterapeuta do mundo, mas talvez eu seja a melhor escolha nesse momento para trabalhar com os atletas de luta, porque eu busquei um diferencial para lidar com isso, entendeu? Então, isso que é o bacana. Qualquer modalidade que vocês forem trabalhar, se especializem no esporte, procurem entender. Por isso que eu destrinchei o MMA para vocês em todas as etapas, para vocês verem o quão complexo é esse esporte e para vocês entenderem como que o fisioterapeuta tem que intervir em meio a essa situação, certo? Aqui, ele complementa. Preparar um atleta de combate para a sua atividade é muito diferente dos outros esportes. E é aí que entra um fisioterapeuta esportivo especializado, alguém que entende as demandas do esporte, que foi tudo isso que a gente conversou até agora. Se o terapeuta não entende o esporte, como que ele saberá com precisão quando você está pronto para retornar após uma lesão? Certo? Faz sentido para vocês? Eu sei que vocês devem estar assim com a cabeça, então eu vou concordar que sim. E aí, aqui são todas as áreas que o fisioterapeuta atua nos esportes de luta. Acho que esse é o slide que vocês mais estavam querendo, né? Então, a gente atua com manutenção, durante o corte de peso, a gente atende no chão, a gente faz a concentração pré-luta, reabilitação, a gente atende no tatame, a gente faz prevenção, a gente atende na Fight Week, a gente faz recovery, a gente faz recuperação pós-luta, a gente atende na maca, na cama, no aeroporto, no avião, na clínica, a gente atende aonde tem que atender, a gente faz o que tem que ser feito. Então, aqui, algumas fotos para mostrar o atendimento na concentração pré-luta. Essa primeira é de Londres, em 2019. Eu estava no vestiário, sim, eu sou menina. Eu estava no vestiário masculino, só tinha eu de mulher. Foi incrível. I don't care with this. This is awesome. So, essa segunda foi no Cazaquistão, que foi nesse ano que passou de 2021, em agosto. E a última foi na Bielorrússia, em junho de 2021 também. Essa daqui da Bielorrússia foi a luta que o adversário dele não lutou porque passou mal. Então, minutos antes da luta, nessas lutas o Lucas foi a luta principal. Tirando do Cazaquistão, que ele foi a terceira das últimas 3 lutas, o Lucas foi a primeira das últimas 3, né? Mas tirando do Cazaquistão, de Londres e na Bielorrússia, o Lucas fez a luta principal. Então, ele era o último a ser chamado. E a gente tem que chegar cedo, antes de começar o evento. Então, ele vai lutar 1h da manhã, 5 horas da tarde, a gente já tá lá. E ele chega, dorme, come. Aí, quando ele começa a aquecer, a gente faz uma solturinha final, faz uma manipulação, o que ele quiser para se sentir confortável, para depois ele trocar de roupa, fazer a hand wrap, que é a bandagem de mão, e ele se preparar para aquecer, para lutar.
A gente trabalha no recovery, na reabilitação, então crio imersão, que nós já conhecemos, os exercícios de físio, a gente atende no chão, na cama, na maca, no tatame, na recuperação pós-luta. Esses 2 vidinhos aqui, essas fotos aqui são na academia, nessa época aqui eu só atendi eles no tatame porque eu não tinha maca, nessa daqui eu coloquei uma maca já, porque às vezes é necessário, né? Mas aí essa daqui em Londres, a gente estava na cama fazendo físio, isso durante a semana. E assim, ó, tudo no que o atleta se sente confortável. Então, luz apagada, ar-condicionado ligado. Aqui foi o primeiro dia que a gente estava no chão. Um dia aqui na liberação facial. Então, assim, aonde dá para fazer, a gente faz. Né? Ó, tava até dormindo aí, fazendo a físio. Os outros técnicos, o médico ali no fundo, no quarto. E essa daqui a gente fez no aeroporto e no avião. Foi ótimo, foi muito legal. Na luta do Cazaquistão, o Lucas teve uma lesão no pé, como vocês podem ver aqui na foto da esquerda. Essa luta deu tudo errado, trocou de adversário, pegou um adversário canhoto, que não era para que ele tinha treinado, lutou na categoria de cima, foi um caos. E ainda o adversário dele nem bateu o peso, mas ele lutou mesmo assim. E aí ele teve essa lesão aqui no pé, que a gente achava que tinha uma fratura, e aí quando a gente foi ao hospital, fizemos raio-x, tudo certinho, não deu fratura, só deu um edema ósseo. Uma das coisas que eu queria falar para vocês é que um dos diferenciais que eu busquei para trabalhar com os atletas de luta foi estudar inglês. Porque eu vi, quando eu viajei a primeira vez para Londres, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso estudar inglês, porque vai que precisa um dia passar por alguma situação de saúde, e eu não sei, né? E eu vou ser a única profissional da área da saúde, é melhor eu saber. E aí eu comecei a estudar inglês e foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando ele machucou no Cazaquistão, falaram assim, olha, só pode ser acompanhado por uma pessoa. Aí eu falei assim, então eu vou, porque eu sou físio, eu vou saber discutir a conduta com o médico. Ele, olha, mas aqui no Cazaquistão a língua é cazaque, eles não falam inglês. Aí ele falou, a gente pode levar um tradutor do inglês para o cazaque, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Falei, eu falo inglês, chama, vamos. Fui lá com o Lucas na ambulância, ele super triste, super frustrado, super bravo, porque ele estava ganhando a luta, ele acabou se machucando. E aí, quando nós chegamos no hospital, eu conversei com o médico, expliquei como que tinha sido a lesão, o que tinha acontecido, que ele era um lutador. E aí, solicitei um raio-x, pedi para ver o exame, tirei foto do exame, né? Conversei com o médico sobre medicamentos, sobre condutas, imobiliza, tira carga. Como que você acha que a gente pode trabalhar? Ao chegar no Brasil, eu posso trocar para um RoboFoot? Né? E isso foi muito útil, muito bacana, porque já otimizou a reabilitação do Lucas lá no Cazaquistão. Ele lutou no sábado, a gente foi no sábado de madrugada para o hospital, voltamos para o hotel, o Lucas dormiu 5 horas, a gente acordou no domingo, eu falei, Lucas, é o seguinte, a gente viaja amanhã, são quase 2 dias de viagem, falei, esse seu pé inchado corre o risco de ter uma trombose, falei assim, eu vou começar a te atender aqui agora. Falei, quanto antes a gente reabilitar, melhor, porque você volta mais rápido. E aí foi o que nós fizemos. Então, eu tirei a tala, comecei a atender ele lá, principalmente porque eu estava preocupada com o voo. O último voo, que foi do Catar para o Brasil, foram 14 horas de voo. Foi muito tempo. Então, a gente foi fazendo as condutas dentro do avião. Isso daqui foi a gente fazendo. Coloquei o gelo, depois a gente tinha alugado a bota para ele reter menos, né, o recovery pump. A gente tinha alugado para fazer a bota de compressão. No fim, foi super útil, porque ele teve essa lesão, então ajudou muito a gente. E a gente fez isso no voo inteiro. Nessas 3 fotos aqui de baixo, que ele estava no aeroporto de Dubai, nós fizemos uma escala de 10 horas no aeroporto, de Dubai. Então, foi muito incrível, assim, sabe? Porque toda a conduta foi efetiva. Então, a primeira foto aqui da esquerda é o pé do Lucas, minutos que ele saiu do octógono. E a da direita é a gente na escala do aeroporto de Dubai, com o pé bem menos inchado, né? Então, foi muito bacana ver essa evolução. Nem o Lucas tinha visto isso. Falei, nossa, o Lucas tá bem melhor. Ele, não, Marina, tá inchado. Eu peguei a foto dessa daqui e mostrei para ele. Falei, olha aqui. Ele, nossa, Mari, melhorou mesmo, né? Então, assim, ele tá tão na inércia da dor, da lesão, na frustração, que ele nem viu a melhora que o pé dele teve. E aqui, na semana do corte de peso, né, que eu falei que a gente trabalha tanto com a drenagem para fazer eles urinarem mais, quanto no apoio que o atleta precisa, né? Geralmente o Lucas, né, ele faz o treino de manopla com a luva de cordinha. Então, eu fico do lado para dar água, para
fazer o que ele precisa, às vezes fazer uma bandagem, alguma coisa. Então, sempre a gente auxilia da melhor forma possível. Sempre fazendo a sutura muscular, que ajuda a melhorar muito a condição muscular deles nesse período de desgaste físico, né? Claro que a sutura é um pouquinho mais leve, né, nesse caso, porque o corpo já está mais fragilizado, está mais dolorido, aqueles marcadores químicos na parte muscular já está um pouquinho mais exacerbado, então a gente faz com um pouquinho mais de ponderação, só que a gente, né, não deixa de fazer. E ó, que horário aqui embaixo, ó, 3h13 da madrugada. Então, assim, a hora que tem que fazer, é a hora que tem que fazer, não tem essa. É no que o atleta se sente mais confortável. E também atender na clínica. Então, aqui é o Lucas fazendo recovery lá na Kinex. E essa daqui é um corte que o Lucas teve lá em Londres, ele perdeu a luta por conta desse corte. Hoje, na regra dos eventos, eles preservam muito a integridade física do atleta. Então, essa integridade física envolve os cortes. Se é um corte profundo que não dá para estancar, eles encerram a luta da vitória por adversário, porque foi mérito dele acertar um golpe que fez esse corte. E aí, essa era outra coisa que eu queria falar com vocês. Às vezes a gente não precisa atuar só, teve uma entorse, teve uma luxação. Não, o Lucas teve esse corte na boca. Ele tomou, se eu não me engano, 12 pontos por fora e 10 por dentro da boca. Aí o Lucas ficou assim. Ele, Mari, será que eu vou ficar torto desse jeito? Eu falei, Lucas, você acabou de tomar os pontos, tá inchado, tá edemaciado. Né? Você acabou de... Tá tudo irritado aí, porque o ponto é um corpo estranho na pele. Eu falei, depois ele vai desinchar. E aí nós trabalhamos. Quando ele tirou os pontos, a gente fez o laser. Ele fez tudo lá na Kinex. A gente fez o laser. Eu pegava a luva, fazia uma massagem cicatricial por fora, por dentro. Tive que trabalhar a dessensibilização dessa cicatriz, porque ele sentia aflição quando esbarrava a roupa, ou o kimono, ou a roupa da rash guard no corte, ou a luva, ele sentia muita aflição, achava que ia abrir de novo. Então, eu tive que trabalhar tanto esse medo de abrir de novo, quanto a dessensibilização da cicatriz, quanto a mobilidade da cicatriz, para remodelar esse colágeno, para ele conseguir voltar a treinar o mais rápido possível. E também, porque o Lucas, como tem muitos patrocínios, como eu já falei, ele faz muita foto para os patrocínios. Então, imagine ele com a boca torta fazendo foto, não dá certo, né? Ele falou assim para mim, Mari, se eu ficar torto, eu vou fazer uma plástica. Eu falei, Lucas, confia em mim, não vai precisar de plástica. E aí, esse foi o resultado final, depois desse corte. Hoje é quase imperceptível, não dá para ver, e ele não sente mais nada, tá super tranquilo. E assim, é uma coisa que, mas a gente é físico, a gente pode atuar só se ele tiver uma dor lombar, uma entorse de tornozelo. Não, porque isso daqui é uma coisa que impede o atleta de voltar a treinar mais rápido. O Lucas não teve nenhuma lesão física nessa luta, ele só teve esse corte. E se ele não conseguisse estancar esse corte e voltar a treinar rápido, ele ia demorar mais. E aí, o atleta, quando não treina, ele come mais, aí ele sai do peso, né, que ele tem que manter em off. Então, são várias coisas que vão alterando, né, a rotina dele, que isso deixa ele frustrado, deixa ele chateado, e são coisas que nós, como físios, temos que trabalhar em cima disso. E aí, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, além do diferencial, né, de falar inglês, que foi muito útil, uma outra coisa que eu busquei por conta própria foi fazer um curso de Cutman, né? Então, quando eu jogava handball, o meu técnico, eu fui atleta federada em handball, eu fui goleira. E o meu técnico cubano, ele falava assim, ele era cubano, ele falava, você tem que ter habilidade individual, técnica individual. E aí, ele falou, pô, legal, né? Eu falei, é isso. Eu levei isso para minha vida. Então, como físio, eu tento ter as minhas técnicas individuais de físio. Então, uma delas foi fazer inglês, e essa outra foi fazer o curso de Cutman. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, desse parênteses, né, do que é ser Cutman, ou melhor, Cutwoman, né, porque eu sou mocinha, né, eu sou menina. Então, para mim, cut, né, o cut é corte em inglês e man é homem. Então, para mim, ser Cutman não é só você fazer uma bandagem, né, você está fazendo uma armadura para proteger as mãos de um guerreiro, né, não é só você passar vaselina e limpar sanguinho, é você zelar pela integridade física desse atleta, é você deixá-lo em condições de continuar na guerra, porque a luta para eles é guerra. Isso é o que eles mais amam fazer, né? Então, essa foto, né, foi num evento aqui no Brasil, esse atleta levou uma cotovelada,
estava sangrando desse jeito que está na foto de baixo. Ele estava com depois que ele tomou a cotovelada, ele conseguiu aplicar uma queda, né, específica ali do jiu-jitsu, conseguiu pegar o tornozelo do adversário, deu uma chave de calcanhar e ganhou a luta. Mas se a luta tivesse sido pausada, se tivesse em pé, o árbitro ia pausar a luta, ia chamar o médico para avaliar o tamanho do corte e pela profundidade, porque esse branquinho aqui no corte é o osso frontal dele. Então, como é muito profundo, o médico ia para a luta e ele ia perder. Mas ele, como ele estava com o golpe encaixado no chão, então não ia mais sofrer golpes na região do rosto, o árbitro permitiu que a luta terminasse e esse atleta acabou ganhando e finalizando. Isso daqui sou eu limpando o corte dele depois que a luta encerrou, que foi muito legal. E aí, a hand wrap. Que a hand wrap é o quê? É a bandagem específica, né, para proteger a mão do atleta. Eu trouxe aqui para vocês verem, não sei se vocês conseguem olhar para mim agora, ou eu mostro depois. Tem a luvinha de MMA, que ela é assim, do UFC. Se vocês olharem, você só encaixa os 4 dedos aqui, né? Você não tem dedão na luvinha de MMA, você só encaixa os 4 dedos aqui, e aqui fica no punho, né? Então, é muito seca a luvinha. Então, para você quebrar a mão com a potência de um golpe, é muito fácil. Então, a bandagem tem essa função de você proteger os punhos e mãos e os ossos da mão do atleta. Diferente de uma luva de Muay Thai, de boxe, olha o tamanho da luva, 12 ossos, né? Ela é forte, o dedão é protegido, ela tem um punho protegido, então é bem diferente, né? Então a ideia da bandagem é você proteger a mão do atleta para evitar possíveis fraturas, né? Então essa daqui é a bandagem que eu fiz na mão do Whindersson, na luta que ele fez com o Popó. Eu fiz a bandagem um pouquinho maior, porque o Whindersson tinha dores no punho e tinha uma lesão no dedo da mão esquerda, então eu trabalhei a bandagem de um pouquinho diferente por eu ter o conhecimento de físio, que me ajudou, e aí foi super bacana, porque depois da luta eu perguntei, e aí, Whindersson, como é que foi ele, Mari? Não senti nada, não senti o punho, não senti o dedo, ficou ótimo, e não ficou apertado, porque a bandagem tem que ajudar, não é para dar garrote, né? Porque esse da garrote incomoda o atleta e ele não consegue performar porque a luva vai estar atrapalhando, né? A bandagem vai estar atrapalhando dentro da luva. E aí, a função do cutman é você avaliar o corte, você avaliar o edema, você avaliar as escoriações de face, você fazer a limpeza do sangue e você fazer o estancamento do sangue. Então, essa basicamente é a função do cut. E aqui, eu vou interromper esse compartilhamento de tela para eu compartilhar outro para mostrar atuando na prática num vidinho que tem aqui de eu atendendo na luta do Whindersson. Todo mundo tá vendo? Alguém fala que sim. Sim, tá certo. Isso, obrigada. Então eu vou dar o play aqui. A conta. 1 minuto de intervalo. Alô, Conceição. O intervalo que o cutman tem para trabalhar é 1 minuto. Então, enquanto o atleta está ouvindo a orientação do corner, o cutman sobe e faz o que ele tem que fazer. Então, o Whindersson estava com o nariz sangrando, eu tive que fazer os rolinhos de esparadrapo, não, eu vou falar, de gaze, umedecer com soro e passar adrenalina para estancar esse sangue. E aí você enfia o rolinho lá, vai reforçando a vaselina na região do rosto para não abrir as escoriações, não abrir os cortes, e você estanca o sangue para ele parar de sangrar, porque o sangramento no nariz atrapalha na respiração. E se o atleta respira pela boca, ele fica mais cansado. E se o atleta respira pela boca e ele recebe um golpe na cintura, um hook no fígado, né, na altura do baço, ele cansa mais ainda. Então, eu vou rodar mais uma vez para vocês verem. Porque é 1 minuto, que na verdade é 50 segundos, né? Porque se você demorar 5 para subir, 5 para descer. E aí você tem esse tempo para fazer o que você precisa ser feito. Tem o Enzel, que a gente usa para, né, ajudar nos hematomas, né, nos edemas, que é uma pecinha de metal que a gente deixa no gelo, que a gente coloca em cima. E também tem as diferenças, né? No MMA tem uma equipe que é contratada para ficar com os corners, um corner vermelho e um corner azul. No box, cada atleta tem o seu cutman individual. Eu vou interromper aqui de novo para voltar para a palestra. No box, cada cutman tem o seu... Pra conta. 1 minuto de... Tem o seu cutman individual. Então, como eu já estava lá como físio,
O Whindersson nem sabia que eu era Cutman. O Lucas que falou, que né, o Lucas, como eu falei, ele é o head coach, ele é atleta e ele é empresário. Então, ele que foi o técnico do Whindersson. E ele falou assim, não, a Mari é Cutman, então não tem problema, a gente não precisa levar outro. Então, o que eu fiz para eu conhecer, o meu objetivo nem era ser Cutman no começo, era eu estudar quais são as possíveis fraturas de mão, de punho, o que né, vai influenciar no atleta, uma bandagem mal feita, né, um corte, uma escoriação. Que aí, no fim, eu acabei recebendo o convite para fazer parte da equipe, e aí eu acabei adorando, porque é uma adrenalina muito gostosa você entrar no intervalo ali para você estancar o sangue do atleta e você deixar ele em condições de luta. E aí, quando o Lucas falou, não, fica tranquilo, que a Mari é Cutman também, tá tudo certo, ela vai ser só Cutman no evento. Então, foi muito bacana, porque como fiz, eu só ia sofrer assistindo a luta. Mas como Cutman, eu pude auxiliar ele a continuar performando com a luta do Popó, que foram 8 rounds de 2 minutos, né? Essa foi a primeira luta profissional do Whindersson, foi muito bacana, né? Ele foi um guerreirão, né? Ele estava treinado, estava preparado, e assim, acho que são poucas pessoas que aceitariam fazer uma luta com um tetracampeão mundial de boxe, né? Sendo que nunca tinha lutado antes na vida, né? Então, foi incrível, foi uma experiência muito bacana. E é isso, gente. Então, agradecer a Capital da Luta, né, por me permitir fazer esse trabalho lá com eles, a Uppercut Woman, que é a minha equipe de cut, a CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, que eu atuo, e a Kinex, especialmente a Madá, que é a minha segunda casa. Essa equipe que a gente viaja juntos na Capital da Luta. Esses aqui são os meus veículos de contato, meu e-mail, meu Instagram. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem quiser ir para a área de luta, fala comigo, que eu super gosto de ajudar, de dar dicas. E é isso. Marina, show de bola, parabéns. É uma excelente palestra que você deu, muito rica em detalhes, informações. Realmente é uma modalidade nova para nós, né, fisioterapeutas. E aí você trouxe, assim, várias curiosidades que eu acho que muitos de nós tínhamos e conseguiu aí tirar algumas. Parabéns, seu trabalho é fantástico, é um campo novo, algo que você está abrindo, com certeza já é a referência nesse tema, né? Cara, parabéns por ter escutado o seu treinador de handball e querer mudar, querer evoluir, com certeza. A gente sempre tem professores, pessoas na nossa vida que sempre pontuam algo que vão nos ajudar na nossa vida profissional, né? A gente olha para trás e vê como uma informação acaba nos ajudando. A gente foi muito importante nesse momento do Cazaquistão, aí, dessa situação toda que você colocou. O Madruga já deixou aqui no chat, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar por aqui, ou levanta a mão aqui no Zoom, que aí a gente abre aqui o áudio para vocês fazerem a pergunta. Mas, Maria, eu já tenho uma pergunta, eu queria começar. Na verdade, eu concordo quando você fala que não tem muito que a gente querer ir contra a vontade do atleta, né? A gente está lá para tentar otimizar, para tentar melhorar a vida dele, a qualidade dele, e não ser aquela pessoa que vai barrar. Mas aí eu tenho uma curiosidade, que eu sou bem leigo no assunto. Eu particularmente não assisto muito, não acompanho o MMA, o UFC. Já tive um atleta na clínica de UFC mesmo, ele tinha contrato com o UFC, quando ele estava no Brasil, acabou passando comigo um período, mas foi a minha única experiência. E trabalhei também com jiu-jitsu na época da pós na Santa Casa. Mas a minha dúvida, assim, é mais uma curiosidade, quando você mostrou lá o corte de peso dele, toda aquela desidratação, né? A gente já viu alguns casos até na mídia do atleta ir a óbito, porque ou extrapolou, ou não teve um acompanhamento e tal. E aí a minha pergunta é assim, não dá para se trabalhar isso com mais tempo? Você colocou ali na Fight Weeks, naquela semana, ele acabou tendo que sair de 80 para 70, então é muita coisa. Será que se tivesse um tempo maior, talvez trabalhar isso com 2 semanas, não seria talvez um pouco mais, não sei se saudável, um pouco mais humano para o atleta, ou realmente ele perderia muito do treino físico dele se ele aumentasse isso para 15 dias, talvez, desse corte de peso aí, dessa perda de líquido?
Uhum. Então, depende muito do atleta. Por exemplo, a Luana, ela luta no 5-7. Em off, que a gente fala o peso treinando, sem fazer dieta, ela pesa 66. A Luana corta de gordura até o 61 e ela desidrata 4 quilos até bater 5-7. Então, ela viaja com 61 quilos e ela luta com 57. Então, ela tira 4 quilos na Fight Week. O Lucas, como eu mostrei, o corpo dele nem tem gordura para ele perder, então ele tem que desidratar 8 quilos. Então isso varia muito de atleta para atleta. E geralmente o camp de preparação para a luta variam de 2 a 3 meses. Mas realmente essa semana do corte final de peso é só na Fight Week, porque se o atleta ficar muito tempo desidratado, aí sim ele pode passar mal e não consegue lutar. Mas tem também equipe médica do evento que fica monitorando o atleta que está passando mal. Já teve evento que o Lucas passou muito mal e o evento cortou ele, olha, você não vai lutar, mais que isso, se você desidratar, você vai, né, ter consequências graves, até por conta de rim, enfim, outras coisas. Então o evento fica em cima disso também, tanto é que na luta da Bielorrússia, que o adversário do Lucas não lutou, ele passou mal no corte de peso. Né? Então, só que o atleta quis omitir isso, ele passou mal, foi para o hospital um dia antes, a gente não ficou sabendo, e aí como a luta do Lucas ela era a luta principal, e o Lucas estava dando muita audiência para o evento só avisou quando faltava, assim, 5 minutos para ele entrar. Então, foi uma super sacanagem, que o atleta já tinha passado mal, já tinha ido para o hospital, não tinha condições de lutar, e o evento só avisou o Lucas em cima da hora, né? Então, foi uma situação complicada, que também é business, né? Time is money, so foi isso que aconteceu lá na Bielorrússia, infelizmente. Mas eu concordo com você, né? Seria interessante fazer isso com uma preparação maior, mas realmente a Fight Week é o pior momento dos atletas, é o que eles mais sofrem, e a sua resposta é que varia do atleta para o atleta, de cada corpo, cada biotipo, né? E como cada atleta faz o corte. Por exemplo, o Lucas faz o corte do jeito que eu mostrei, fazendo treino de capa, sauna e correndo na esteira. A Luana corta o peso fazendo banheira de água e sal. Você coloca a banheira com água quente, coloca sal grosso lá, porque o sal puxa a água da pele e ela desidrata desse jeito. Então, cada um trabalha do jeito que é mais confortável nas condições que é, né? Entendi, bacana. Ó, tem umas 2, 3 perguntas aqui, deixa eu que tá no chat. É o Maurílio, ele está te parabenizando, né? Assim como tem vários parabéns aqui no chat. Ele fala sobre o controle de carga. Você acredita que a forma de corte de peso mudará algum dia? Bom, acabou respondendo. E qual o trabalho de recuperação que você faz pós essa fase? Então, primeiro... Você fez um corte, e aí você mostrou que você atendeu ele logo depois, né? Enfim, como é que é a base desse trabalho, dessa recuperação pós esse corte de peso? Esse momento pós-corte de peso, quando ele pesou, deu tudo certo, ele vai comer, eu gosto de fazer, comer, primeiro beber água, Gatorade, água de coco, né, hidratar, recuperar os eletrólitos ali que ele perdeu, depois ele comer gradativamente, é um dia que ele vai comer o dia inteiro, feliz da vida, vai comer, e aí eu espero um pouco ele dormir, para o corpo absorver tudo isso, né, porque vocês sabem que a qualidade do sono é importante para a recuperação do corpo, então eu gosto de fazer eles dormirem, depois a gente faz uma soltura muscular para gerar a vascularização, a circulação sanguínea ali, os atletas falam que eles sentem, né, as coisas entrarem no músculo, é o que eles relatam para mim. E aí, depois da gente fazer essa ativação com a soltura, ele fazer um aeróbico leve, ou uma esteirinha de 15 minutinhos, para aí gerar, né, a ativação da musculatura no exercício, né, no aeróbico, que aí vasculariza tudo. Então, esse é o jeito que eles recuperam melhor, assim. Então, a gente deixa ele comer, descansar, faz uma soltura e faz um aeróbico, que aí o corpo parece que volta para o lugar, assim, sabe? É o mais eficiente que a gente faz. E tem outras 2 perguntas que basicamente se encaixam, sobre a qualidade do sono do atleta, né? A gente sabe a importância, você relatou isso. E como você atua em relação à qualidade do sono? Como você orienta? Como que junto com... O atleta tem ciência que ele precisa de um sono de qualidade para recuperar. Como você atua sobre isso? Conversando com o atleta, orientando, tirando dúvidas? Fala um pouquinho sobre esse controle do sono, por favor. Então, isso é uma das coisas que eu mais brigo com eles, porque eles são assim, quanto mais eu treinar, melhor eu vou ficar. E aí eu falo, descanso também é treino,
né? Então, essa é a briga que eu tenho com eles diariamente. Alguns estão mais abertos a ouvir, outros não. Não, meu técnico falou que eu tenho que fazer assim, eu vou fazer assim. Falei, então tudo bem, eu respeito. Mas aí eu começo a trabalhar da outra forma. Falei, olha, você sabia que tem um overtraining? Que se você fizer isso, isso, isso daqui pode diminuir a sua performance? Olha, você sabia que se você não dormir bem, você aumenta o seu risco de lesão? Olha, você sabia que se você não tiver uma boa qualidade de sono, você não vai render tão bem assim no seu treino? Ah, é mesmo, Mário? Eu falei, é mesmo. Aí, o que eu faço? Ao invés de eu brigar com eles, eu falo assim, eu posso mexer em algum... Procuro atendê-los no fim do dia, quando eu sei que eles já vão embora. Falo assim, eu posso mexer em alguns pontos da sua cabeça? Porque quando vocês estão treinando, fazendo sparring, vocês usam o bucal e eles cerram os dentes para receber o golpe na corda, né? Então, eles ficam fazendo força. Falei, é que você faz muita força numa seta. Você tem tido dor de cabeça? Eu tenho tido dor de cabeça. Eu falei, então, eu posso mexer nos músculos faciais? Porque os músculos orofaciais, quando eu fiz o curso de DTM, é muito bacana de você soltar, porque você promove um relaxamento para eles, que é incrível como melhora a qualidade do sono. Então, ao invés de eu brigar direto no tete a tete, porque eu sei que eu vou perder, eu vou por outro caminho. E aí, hoje em dia, eles até falam assim, nossa, Mari, tô cansado, dá para você soltar aqueles músculos da cabeça? Eles pedem hoje para soltar, porque eles sentem diferença e sentem que a qualidade do sono é melhor. Na Fight Week, sempre antes de dormir, a gente faz a físio, e o último ponto que eu mexo é o da cabeça, para eles dormirem bem, para proporcionar esse relaxamento que sozinho eles não conseguem chegar. Eles ficam elétricos o tempo todo, ainda mais na Fight Week, eles ficam pensando na estratégia na luta, no adversário, no corte de peso, tem que bater o peso, tem que conseguir, tem que fazer isso. Então, é legal você conseguir trabalhar dessa forma para desligar, desacelerar a mente deles, para eles conseguirem relaxarem no sono. E aí é muito bacana, porque realmente o rendimento deles é fantástico, como muda. Legal. E voltando no sono, fizeram uma pergunta aqui, na verdade, tá sem o nome do usuário. É lógico que isso não é uma atuação da fisioterapia, prescrever nenhum tipo de medicação, Sim. mas existe dentro da equipe, é necessário entrar com alguma medicação, que o médico faça a prescrição para controlar o sono, ou até mesmo para controlar a ansiedade e que ele consiga ter um sono reparador, uma qualidade? É comum isso ou não? Então, eu tenho uma coisa em mim da época que eu fui atleta, que é o trabalho não só multidisciplinar, mas sim interdisciplinar, porque o multi é cada um no seu quadrado, o inter a gente se conversa. Então, isso é o mais importante. Então, o Lucas, sim, tem um médico, mas isso não são todos, tá, gente? Os atletas de MMA não são todos que têm um nutri, um físio, um médico, né, um preparador físico. Isso depende muito, tá? O Lucas tem essa infraestrutura. Então, eu sempre converso com o doutor João, falei, olha, o Lucas tá assim, assim, assado. Não tô achando que ele tá descansando, que ele tá treinando bem. Não, Mari, então eu vou regular aqui o suplemento, vou regular o negócio, ele toma melatonina, ele faz assim, ele faz assado. Então, a gente alinhar com todos os técnicos, o que faz o jiu-jitsu, o boxe, o muay thai, preparação física, com o médico, com o nutri e mais a físio, para a gente conseguir extrair o melhor desse atleta, né? A gente juntar cada um no seu quadrado, fazendo o seu melhor e a gente alinhando essas condutas. Porque aí a gente consegue fazer o atleta performar melhor. Então, eu identifico algumas coisas, comunico com o médico que é o responsável por essa área. E ele fala, poxa, Mari, obrigado por ter avisado. O médico do Lucas é do Rio, então ele não vê o Lucas todo dia, eu vejo o Lucas todo dia, entendeu? Então, essa relação é muito importante para a gente conseguir fazer essa performance fluir da melhor forma. Então, esse trabalho interdisciplinar é super importante, cada um no seu quadrado, respeitando as suas áreas, mas a gente conseguindo, né, fazer essa comunicação para o atleta conseguir performar melhor. Show. Tem uma outra pergunta que está ficando clássica na fisioterapia. A fisioterapia, eu costumo falar que ela é muito cíclica, né? Tem uma época que é sempre um tipo de pergunta, aí depois aquela pergunta cai, volta outra, e é do controle de carga. Né? Se quem faz o controle de carga no treinamento, se é você, se é o treinador, né, o educador físico, ou se é em conjunto. Então, essa é a pergunta da moda na fisioterapia, o controle de carga, que é muito importante. Na verdade, a fisioterapia e a educação física, elas estão numa linha muito tênue ali entre elas, né? Um passinho mais para cá, cada um entra na área do colega, mas é uma pergunta interessante. Como que você acompanha esse controle de carga do treinamento físico, do treinamento específico, técnico? Você tem voz junto à equipe de talvez diminuir um pouco a intensidade? Enfim, fala um pouco sobre o controle de carga aí, por favor. Então, lá eu tenho que respeitar muito os chefões, né? Então, assim,
Os técnicos dele já estão lá há mais tempo do que eu. Eu estou com o Lucas desde 2017, os técnicos do Lucas estão com ele desde quando ele começou, há 10 anos. Então, eles têm uma certa hierarquia e eu tenho que respeitar isso, até para eu conseguir ser ouvida, né? Então, quando eles estão discutindo, eu só estou observando. Se eles perguntam, e aí, Mari, o que você acha? Eu falei, olha, eu penso que, na minha opinião, deve ser dessa forma, porque você está nesse período, dessa forma, com essa lesão, com esse cansaço específico. Então, acho que se você reduzir isso daqui, ó, faz o treino de boxe, mas faz, em vez de fazer 10 rounds de 3 minutos, faz 3 rounds de 2. Ah, beleza, Mari, pode ser. Porque, assim, tirar o atleta do treino nunca vai existir. Você adapta. Mari, tô com dor no pé, faz só boxe. Posso fazer jiu-jitsu? Faz só luta no chão, não faz a luta em pé que você não vai conseguir pisar. O wrestling faz só parede, entendeu? Então, a gente vai adaptando, aí conforme eu for adaptando, ele vai vendo que é possível treinar sem isentar de nada, e aí ele vai aceitando a minha opinião, né? E aí, às vezes, quando ele tá muito cansado, eu falo, olha, acabou de fazer a FIS, ele, putz, que delícia, acabei de fazer a FIS, eu queria ir para casa dormir. Eu falei, vai dormir. Não, mas à noite eu vou ter que treinar de novo. Eu falei, usa o descanso como treino. Falei assim, você acabou de fazer um treino duro hoje de manhã, você fez sparring de 2 horas, foi correr na Sumaré, fez escadão, você não acha que tá bom, não? Falei, aproveita para o corpo recuperar, amanhã é domingo, você vai fazer outro treino de manopla. Verdade, né, Mari? Acho que eu vou dormir. Eu vou ligar pro Tererê, eu vou desmarcar a aula de hoje. Falei, isso, vai descansar. Quando ele volta no domingo, nossa, Mari, que bom que você falou para não treinar, porque eu treinei tão bem no domingo. Eu falei, é isso, é mais qualidade, menos quantidade. Falei, você tem que aprender a preservar seu corpo. A gente fala brincando e eles associam isso, né? Água demais mata a planta. Falei, então calma, não precisa ficar desesperado para treinar. Você treina 10 anos, você não vai esquecer o que você treinou se você não fizer um treino, né? Então tem que ser muito nessa base da conversa, com muitos pisando em ovos, assim, né? Para você não invadir, para você não querer se impor demais e para você manter esse respeito em relação aos técnicos que já estão com eles há mais tempo. Mais perguntas? Edu, quer falar alguma coisa? O Gu, não sei se já conseguiu aí melhorar o áudio dele. Deixa eu ver aqui no chat mais uma. Aqui. Se você quiser tocar, eu estou copiando os e-mails aqui para a gente fazer o certificado depois. O Gustavo estava chegando na casa dele ainda, então acho que ele não está disponível ainda para falar. Tem aqui só um comentário do Bernardo Moura. Hoje o UFC não permite um corte grande no Fight Week. Temos um peso limite que o atleta deve chegar na semana. Sim. Acho que é para preservar aí o atleta. Tem uma série de regrinhas agora para ajudar os atletas a sofrerem menos, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você está trabalhando com um atleta de primeiro escalão, de alto rendimento, o UFC é muita mídia, né? Muita TV, muitos milhões de dólares, talvez bilhões envolvidos, patrocinador e tal. Ninguém quer se manchar por algo. Mas a gente sabe que no submundo da luta, lutas clandestinas, onde nem clandestinas, mas talvez de baixa expressão, onde o atleta está tentando galgar ali um caminho para conseguir chegar no estrelato, tem muita luta de porão aí que os caras não têm médico, não tem nada, e é onde a gente acaba vendo noticiando que a pessoa morreu na sauna, que desidratou demais, né? Então, acho que os grandes eventos têm que dar o exemplo de realmente colocar algumas regras aí, como você falou, né? Por mais que seja um esporte de luta, a integridade física, a saúde desse atleta, como em qualquer modalidade, tem que estar sempre preservada, né? Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que é interessante também, do Marivaldo. Se você realiza algum programa de exercício voltado ao atleta com o intuito de melhorar a performance. Aí, na verdade, eu também faria um adendo na pergunta dele, que quando a gente trabalha especificidade, não é só visando a performance, na verdade, é a prevenção. Se a gente prevenir, ele vai treinar melhor e vai conseguir evoluir melhor. Aí sim encaixa a performance que você perguntou. Mas você trabalha o gestual visando a prevenção e a performance? Eu avalio algumas dores. Então, às vezes, Mari, eu tô sentindo dor para fazer isso. Aí eu falo, deixa eu ver você fazendo isso, mostra para mim. Aí, às vezes, eu tô assistindo o treino, Mari, é essa parte aqui que eu sinto a dor. Eu falei, então, ó. Falei, você sentiu dor aqui, porque você está jogando o joelho muito para dentro. Tenta ativar mais essa musculatura aqui, porque às vezes, como o treino é muito longo, eles entram no estado de fadiga que eles perdem essa ativação muscular, começam a gerar as compensações. Então, eu falo, isso daqui está fadigado, por isso que está sentindo essa dor.
Vamos soltar para ver se melhora o movimento. Melhorou. Falei assim, agora começa a ativar dessa forma. Eu passo 2, 3 exercícios específicos para eles fazerem. Putz, Mari, melhorou. Era isso. Então, às vezes eles trabalham muito global, né? Mas não trabalham musculatura profunda, alguma ativação muscular específica de alguma parte que eles usam muito. Então, às vezes, essas dicas que eu dou, que eu avalio ali o gesto que eles estão sentindo, com uma intervenção breve, simples, mais uma orientação, ó, acrescenta isso no seu treino de musculação. E aí acaba melhorando. Então, essa é a forma que a gente consegue fazer esse preventivo. Como a carga de treino é muito grande, né? Assim, os meninos têm orientação de fazer autoliberação com rolinho, mas quem diz que eles gostam, né? Não gostam, não fazem. Então, eles preferem a parte manual, porque eles falam até brincando, não, porque a Mari é muito forte. Eu falo, não, tem técnica, né? A gente não é forte. Eu falo até brincando, eu falei, até você fazer uma soltura que nem jiu-jitsu, é mais técnica do que força. Então, vocês que estão muito agudizados, muito doloridos, acabam sentindo mais. Mas eles sentem muita melhora, né, com a soltura, porque, como eu disse, é um estado de relaxamento que eles não conseguem entrar sozinhos, até porque a qualidade de sono deles não é boa, né? Eles dormem muito tarde e acordam muito cedo. E ainda durante o sono, dificilmente eles entram no sono REM. Quantas vezes eles não dormem na maca fazendo a soltura, principalmente em costas? Assim, dormir de espasmar, de sonhar, de babar na maca. Mari, dormi. Eu, nem vi. Ele, nossa, até sonhei. Eu falei, jura? Assim, sabe aqueles 30 minutos reparadores? Às vezes é essa a qualidade do sono que eles têm durante o dia, quando eles fazem a físio, por exemplo. Né? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem. Em relação à prevenção, o que deixa eles mais confortável é o que eu gosto de trabalhar. Adoraria muito fazer um programa de mobilidade, mas não consigo, não dá. Até você conseguir casar o horário de todo mundo, até você... Às vezes eu consigo no final da sessão, ó, terminei aqui, vamos fazer um ativo? Não querem ativo, vamos fazer um passivo. Faço o passivo, mobilização, né, à parte, como eu mostrei com a faixa de jiu-jitsu, que eu não tenho faixa de múliga, faço uma mobilização neural, faço um alongamento passivo, faço um alongamento balístico, aí eu tenho que fazer tudo manual, porque eles já estão tão cansados de tanto treino que eles fizeram no dia, que aí sobra para mim treinar fazendo neles, né, porque carregar os caras grandão também não é fácil. Então a gente sua um pouquinho, mas dá certo, pelo menos eles ficam bem depois, que é o que vale a pena. É mais passivo do que ativo com eles. Olha só, eu acho que tem duas perguntas aqui que elas acabam se casando também, só para a gente já ir finalizando. Uhum. E, pessoal, quem tiver mais perguntas, qualquer coisa, pode mandar direto para a Marina. A gente tem no Instagram dela, no nosso Instagram da Sonaf da Regional de São Paulo, tem lá o post quando a gente divulgou, tem o Instagram dela lá, é só segui-la, mandar mensagem, com certeza ela vai tirar outras dúvidas. Mas tem duas perguntas aqui que são bem legais, elas acabam se casando. Uma é da Thaís e a outra não está só como TSP. Basicamente, o que perguntam assim além de parabenizá-la, é como você iniciou nessa área, né? Como você chegou na luta, como você chegou na MMA, e quais dicas você daria para quem está iniciando ou querendo iniciar nessa modalidade como profissional, como fisioterapeuta? Uhum. Então, assim, gente, como eu disse, eu vim do handball, e quando eu escolhi a fisioterapia, foi por conta do handball. Eu gostava muito do que eu fazia, e eu queria me manter próxima do esporte. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria ser fisioterapeuta do esporte, e eu falei para minha mãe, que está aqui, inclusive, mãe, eu falei para minha mãe, mãe, eu não cheguei na seleção como atleta, eu vou chegar como fisioterapeuta, e eu tracei essa meta para minha vida. E aí, investi nisso ao longo do tempo. E quando eu saí da faculdade, fiz a pós-graduação, eu queria seguir com o handball, porque foi meu esporte de 10 anos. Eu manjava do esporte, eu vivia o esporte, né? Então, eu sabia tudo daquele esporte, apesar de ser goleira, não ser atleta de linha. Só que aí, eu me formei em 2017 no SET, em outubro eu comecei a trabalhar com o Lucas. Aí eu falei, gente, MMA, que esporte é esse? Nem gosto de luta. O que é? 2 pessoas se matando dentro de uma gaiola. Era isso que eu pensava de MMA. Aí eu falei, não, peraí, eu tô com 23 anos. Falei, quando que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com alto rendimento, com 23 anos, formada, 1 ano de formada da faculdade, 6 meses de formada da pós-graduação? Falei, não. Vou abraçar, vai que, né? Uma oportunidade que a vida tá me dando. Falei, vamos ver o que vai dar. Lucas, posso assistir seu treino? Eu não conheço muito de MMA. Pode, Mari. Fui assistir o treino, fui pesquisar, achei muito difícil. Eu falei, não, vou estudar o jiu-jitsu à parte, vou estudar Muay Thai à parte, vou estudar boxe à parte, vou estudar
o wrestling à parte. Ah, agora entendi. Aí, quando eu fui assistir um treino de MMA, aí eu vi, isso daqui é do boxe, isso daqui é do jiu-jitsu, isso daqui é do wrestling. Falei, agora tá fazendo sentido isso para mim. Conversando com eles, mas por que vocês fazem isso? Por que isso se chama assim? Qual que é o objetivo de você fazer essa técnica? Aí eu fiquei curiosa e fui investindo. Conforme eu fui investindo, os atletas foram vendo que eu fui entendendo o que eles sentiam. Eles chegavam para mim, Mari, treinei boxe, aí eu, você tá sentindo dor aqui? Ele, tô sentindo aí cansado mesmo. Falei, tô estudando certo. Só que aí chegou uma hora que eu comecei a ficar num impasse, assim, falei, mas tá faltando alguma coisa, eu não tô entendendo ainda alguma coisa. Aí eu comecei a treinar. Comecei a treinar o Muay Thai, depois eu comecei a treinar o boxe, depois eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Quando eu comecei a treinar, eu falei, nossa, agora eu entendi. Falei, o que eles ficam tão cansados? Por que quando eles fazem isso, sente dor aqui? Por que quando faz aquilo, sente dor ali? Por que gera fadiga muscular fazer isso? E aí eu comecei a sentir no meu corpo o que eles sentiam no treino deles. Então, a minha cabeça começou a funcionar numa outra dinâmica. Então, assim, foi o que eu falei. Para qualquer esporte que vocês forem trabalhar, procurem entender. Quanto mais vocês entenderem, mais fácil vai ficar de vocês tratarem os seus atletas. Quanto mais você vivenciar isso, entender a rotina dele, melhor vocês vão conseguir atuar com os seus atletas. E mais confiança eles vão ter em você. Gente, os atletas da Capital da Luta passam com vários outros físios. Sempre. E tudo bem. Só que quem é? Mari, eu passei no meu físico, mas assim, você entende mais a gente porque você tá aqui, você viu a gente treinar. O meu negócio é esse. Eu falei, não, é isso daqui? Putz, é isso aí, Mari. Então, é diferente. Porque eu vou mais a fundo, porque eu procurei entender mais a fundo como é que é a rotina deles. Então, a dica é, aproveitem qualquer oportunidade que aparecer na frente de vocês. Se for boccia, vai estudar boccia. Se for tênis de mesa, vai estudar tênis de mesa. Se for rugby, vai estudar rugby. E experimente pelo menos uma vez o esporte para você ver como é que é. Porque você sentindo em você, você falar, putz, entendi. E você vai criar até gosto por trabalhar com aquilo. Hoje, eu sou fã de luta, eu defendo os meus atletas. Quem vem falar de mal de MMA para mim, eu falei, sai da frente que eu vou brigar, porque eu sou brigona. Então, assim, aproveitem as oportunidades, né? Vão se especializando. Eu fui vendo o que o MMA foi cobrando de mim. Foi estudar a modalidade de luta? Vou estudar. Assistir o UFC todo sábado? Todo sábado estou assistindo o UFC. Foi estudar inglês? Fui estudar inglês. Foi fazer um curso de cutman? Estou fazendo curso de cutman. Fui fazer um curso de ATM? Fui fazer um curso de ATM, por conta de soco no rosto, amasso no jiu-jitsu. Entendi. Estudar concussão? Vou estudar concussão. Então, a vida vai direcionando vocês conforme vocês forem trabalhando com aquilo. E você vai sentir a necessidade. Foi me aprimorar em terapia manual? Porque a fisioterapia que eles fazem é mais passiva? Eletroterapia, ultrassom, laser, TENS, não sei o quê, gelo, banheira. Qual que é o meu diferencial? Terapia manual. Mari, putz, o meu físico mexeu, mas não foi igual. Eu falei, não, parece que não chegou no ponto. Não, vamos lá, vamos investigar. E vai fazer um curso de Mulligan, de Maitland, uma sutura muscular. A minha sutura muscular, eu não fiz curso. Eu falo que minha mão foi forjada na guerra, porque eu forjei a minha mão nos atletas. Quando eu entrei na Kinex em 2017, as pessoas não gostavam de passar comigo porque achavam que eu era fraca. Hoje, meu apelido na clínica é cotovelo de aço. Eles tiram sarro de mim. Eles falam, não, a Marinex é mais forte que os homens aqui da clínica. Entendeu? Então, assim, sou mais forte? Não sou. Mas é técnica. Eu fui aprendendo, eu fui moldando, eu fui me especializando nisso. Porque eu vi que eu tive essa demanda. Falei, opa, eles estão precisando de mim. Eles deixavam de passar comigo para ir num quiropraxista. Aprendi a manipular. Fiz um curso de quiro. Deixava de passar comigo para ir fazer uma drenagem. Não pode fazer drenagem. Eu vou estar com eles na semana da luta. Entendeu? Então, você trabalhar dessa forma, conforme você vai vendo a demanda, você puxando para si a responsabilidade e se especializando, você vai aumentando aquela caixinha de ferramentas que a gente sempre aprende desde a faculdade. E isso é muito bacana, né? Então, para quem está começando agora, aproveite a oportunidade, se dedique, se empenhe em aprender, porque assim, o conhecimento é seu, ninguém vai tirar isso. Então, quanto mais você aprender, melhor para você, né? É bagagem. E foi por conta disso até que a CBJ entrou em contato comigo, né? Por essa bagagem que eu desenvolvi com o pessoal do MMA. Então, assim, as coisas vão acontecendo conforme você vai se empenhando, se especializando e se dedicando para isso, né? Então, acho que a maior dica que eu dou para essa de quem está começando é aproveita, não vão pelo dinheiro, né? Falei, não vão por isso. Eu atendi por 2 anos os atletas da Capital da Luta de graça, 100%. E até que eles recebiam a proposta, Mari, venha trabalhar aqui com a gente, falei, eu te pago. Falei, pô, que reconhecimento. Mari,
você viajaria comigo para uma luta? Eu pago tudo. Pago o hotel, pago o avião. Falei, tá bom. Falei, você quer, eu vou. Você precisa de mim? Preciso. Eu me sinto melhor quando você faz as técnicas da física. Falei, beleza. Então, assim, o reconhecimento vai vindo e você vai se aprimorando. Né? Então, eu aproveitei uma oportunidade que apareceu e conforme eu fui me especializando, apareceu essas coisas. Por exemplo, muita gente pergunta, como é que você foi para a luta do Whindersson? Trabalho na Capital da Luta, sou fisioterapeuta do Lucas e da equipe. O que eu falo com o Lucas, que me paga, eu faço com a equipe que não me paga, e tudo bem, porque é experiência para mim. E aí surgiu a oportunidade, Mari, vai ter a luta do Whindersson. O Whindersson vai fazer uma preparação de luta igual um atleta profissional. Ele vai precisar de você, porque ele vai ficar quebrado. Você vai? Falei, você precisa de mim? Preciso. Falei, então tá bom, eu vou. Calhou, deu ser cutman e, entendeu? Então, assim, quando a gente está envolvida naquilo e a gente está fazendo o nosso melhor, as coisas vão aparecendo. E aí é uma coisa que o Lucas me fala, você tem que estar sempre pronto. Quando aparecer a oportunidade, você já está pronto, você não precisa de mais nada. Apareceu a oportunidade no Cazaquistão, ele se machucou, estava lá, com inglês, falando com o médico. Quando chegou no Brasil, o médico falou, nossa, que bom que você estava com uma pessoa que sabia o que estava fazendo. O Lucas voltou a lutar com 5 meses daquela lesão, né? Não chegou a completar nem 6 meses, ele estava chutando, treinando normal. Então, é isso. Acho que é o maior conselho que eu tenho para vocês. Amem o que vocês façam, se dediquem para isso, aproveitem as oportunidades e se divirtam, porque se você não se divertir na fisioterapia, tá errado. Aí, show de bola. Marina, parabéns, assim, foi sensacional, assim, tirou várias dúvidas. A galera aqui rodando a tela aqui, tem muito parabéns, um monte de gente parabenizando, exemplo mesmo, referência na área. Foi assim, feliz mesmo com o seu aceite do convite e só mostrou que realmente tinha muito para passar, uma área nova. Quanto mais áreas novas, quanto mais esportes novos a fisioterapia começar a se dedicar, mais a gente vai ampliar o campo de trabalho para todo mundo, sair das modalidades tradicionais, daquelas que já estão bem saturadas. E com certeza que você deu ideias, dicas, sugestões para todo mundo aqui que está te parabenizando, até para nós mesmos que já estamos aí há bastante tempo de fisioterapia esportiva, a gente sempre aprende, né? A gente mais aprende do que ensina, sempre isso, essa troca é importante. Fico feliz mais uma vez, em nome da Regional São Paulo, da Sonaf Brasil. Assim, eu estou gostando dessas técnicas para desidratar, para perder peso, viu, Edu? Ela falou da água aí com sal grosso, já mistura com churrasco. Vamos ver o que dá para fazer, né? Marina, mais uma vez, parabéns. Edu, suas palavras, por favor. Bom, quero agradecer também a Marina, excelente palestra, gostei demais também. Não fiz muita pergunta, que eu estava vendo com o pessoal no bate-papo ali os e-mails. Aliás, quem precisar do certificado, pode colocar ali, a gente vai anotar certinho. Eu só peço que põe o nome completo também. Tem gente que me passou o e-mail, mas não tem o nome completo, eu não consigo nem pôr o nome da pessoa no certificado. Então, por favor aí, pessoal. Então, é isso. Parabéns, Marina. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui nessa noite. Gente, eu queria agradecer a todo mundo. É um prazer falar de fisioterapia esportiva, que é uma área que eu amo, ainda mais na luta, que é uma área nova também. Agradeço a oportunidade da Sonaf, né, a comissão de lutas também, que sempre assistia às palestras, né, então é incrível. E queria dar até um recado, assim, contem comigo para o que vocês precisarem, eu sou super aberta nas redes sociais, via e-mail, via Instagram, meu Instagram agora está aberto, justamente para manter essa proximidade com vocês. E mulheres, só vai, sigam em frente, tá bom? A gente tem espaço para todo mundo, né? Qualidade não tem gênero, então vamos, a gente está junto, entendeu? Entre homens e mulheres na fisioterapia esportiva, o caminho é um só. A gente somando, a gente sempre vai mais longe, tá bom? Então não se limitem, só vamos. Certo? Obrigada, gente. Só um recado, a próxima reunião vai ser na última semana de abril, tá? A gente só vai ter uma pequena mudança da data, mas a gente vai comunicar direitinho nas nossas redes sociais. E o próximo tema é também uma modalidade que está crescendo, que a fisioterapia está entrando, ainda é um campo novo,
mas é a fisioterapia no bodybuilder. Então, a gente vai ver um pouquinho da atuação do fisioterapeuta com atletas de bodybuilder, tanto atletas homens quanto mulheres, que sobem no palco, as suas modalidades, as suas particularidades, tudo isso. Então, esse é o intuito, trazer novas modalidades, novos campos para todos nós, tá bom? Mais uma vez, Marina, obrigado de coração, excelente. Obrigada a você. Mas o Popó tirou a mão, né? Olha, eu vou dizer que eu ouvi ao vivo a luta, eu estava do ladinho do ringue. Eu vou te dizer que teve muitas mãos que ele não segurou, viu? Que foi o Whindersson que absorveu bem os golpes. Agora, eu acho que uma coisa que vai ser tendência, pelo menos já está acontecendo nos Estados Unidos, é essas lutas entre ex-atletas profissionais ou entre pessoas de outros meios, de rádio, TV, enfim, cinema. Isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse foi o primeiro aqui no Brasil e com certeza a gente vai ter talvez novas lutas aí com atletas de MMA, com cantores que estão na mídia aí. É uma forma de entretenimento também, né? E total. Há boatos que vai rolar uma luta do Whindersson com o Logan Paul, que é o youtuber gringo lá. Vamos ver se vai rolar. Americano, né? Há boatos. Fiquem de olho. Vamos ver aí. E se rolar, vamos torcer para te ver de novo aí atuando. Com certeza. Galera, obrigado, boa noite e qualquer dúvida podem mandar para a Marina ali no Instagram dela ou até mesmo no Instagram da Regional São Paulo, tá bom? Por favor, mandem. Valeu, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, obrigada de novo.